Essa semana foi publicada uma medida provisória pelo governo Lula referente à tributação de investimentos internacionais. Daí que quem investe no exterior, e talvez seja o seu caso, ou quem pretende investir, que talvez também seja o seu caso, ficou bastante preocupado, afinal nunca é bom pagar mais impostos. E a pergunta que muita gente está fazendo é como vai funcionar esse novo imposto e se ainda vai valer a pena investir fora do Brasil depois desse anúncio do governo. E neste vídeo eu vou te esclarecer tudo isso, afinal aqui nesse canal nós somos blindados, nós temos a carteira blindada e não será um novo imposto do governo que vai nos impedir de crescer o nosso patrimônio com segurança e também com simplicidade. Então se está comigo já deixa o seu like e se ainda não é inscrito se inscreva no canal para também ser um blindado. E a primeira coisa, vamos ver aqui a medida provisória número 1171, publicada em 30 de abril de 2023. Ela dispõe sobre a tributação da renda oferida por pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior. Altera os valores da tabela mensal do imposto de renda pessoa física, que trata a primeira lei de 11.482, de 31 de maio de 2007, e altera os valores de dedução previstos no artigo 4º da lei 9.250, em 26 de dezembro de 1995. E o objetivo, segundo o governo, é compensar a diminuição na arrecadação causado pelo aumento da faixa do imposto de renda e também pelo aumento do salário mínimo agora. E o texto publicado nessa MP 1171, que inclusive eu vou deixar o link dela aqui completa na descrição, ainda é uma versão inicial e precisa passar pelo Congresso. E o que significa que o Congresso vai ter mais 120 dias para poder aprovar essa MP, para poder reprová-la ou principalmente para poder alterá-la. De forma que esse texto inicial provavelmente ainda vai sofrer várias mudanças e muita discussão até virar lei de fato. Porque a princípio essa MP não veio com tantos detalhes de como vai funcionar para nós, pessoas físicas, referentes aos dividendos recebidos de investimento no exterior. Porém, algumas coisas a gente já sabe. Que essa medida foca principalmente em offshores e paraísos fiscais, mas que também pode ser abrangida para pessoas físicas. Eu digo isso por dois motivos principais. O primeiro é que as pessoas principais afetadas com essa MP, as pessoas mais ricas, elas podem ser qualquer coisa, menos burras, ou seja, elas vão dar um jeito, elas vão se proteger desse novo imposto, de maneira que a arrecadação do governo não será aquela prevista, será menor do que aquela prevista. E o que vai acontecer na sequência, esse imposto vai se abranger até pessoas que não podem se proteger tanto quanto as primeiras, ou seja, os investidores, pessoa física como eu e você. E nem que seja via inflação, como a própria tabela do imposto de renda mesmo ao longo dos anos, de maneira que ela foi estabelecida para inicialmente atingir só os super ricos, porém ela não mudou ao longo do tempo e a própria inflação fez com que cada vez mais gente tivesse que pagar o imposto de renda e hoje quem ganha 2 salários mínimos já tem que pagar o imposto de renda. Chupa que a cana é doce, meu filho. Agora, voltando à MP, outra coisa que sabemos é que quem recebe menos de R$6 mil por ano de dividendos no exterior também não vai precisar pagar imposto de renda, ou seja, essa pessoa vai ser isenta. Agora, quem receber de 6 mil a 50 mil reais de dividendo anual do exterior, aí já vai ter que pagar um imposto inicial de 15% ao ano. E acima desses 50 mil, vai ter que pagar um imposto de 22% ao ano. Pelo menos é isso que está escrito lá na MP. E o ganho de capital, em vendas, a princípio não deve ser alterado. Deve continuar da mesma maneira hoje, como é no GCAP. E provavelmente haverá uma declaração anual para rendimentos no exterior, ou seja, tudo indica que não vai mais ser através do Carnê-Leão. E provavelmente haverá uma seção dentro da declaração anual com o ano base 2024, especificamente sobre esse assunto. Agora, por outro lado, algumas coisas ainda não estão tão claras com base nesse texto inicial. Como, por exemplo, os recebimentos que já são tributados em 30% lá fora. Os Estados Unidos, por exemplo, já cobram 30% de imposto de renda sobre o dividendo que você recebe. Então, se o governo cobrar mais imposto de renda, seria uma bitributação. Como seria isso? Ainda não está claro. Outra coisa que não está clara ainda é com relação ao imposto sobre a valorização cambial, ou pelo menos sobre a valorização de mercado dos bens e direitos que você tem. Porque aqui no capítulo 5 diz da atualização dos valores dos bens e direitos do exterior. Artigo 10. A pessoa física residente no país poderá optar por atualizar o valor dos bens e direitos do exterior, informados da sua declaração anual de imposto de renda, para o valor do mercado de 31 de dezembro de 2022 e tributar a diferença para o custo de aquisição pelo imposto de renda na alíquota definitiva de 10%.
Ou seja, o que tudo indica, você poderia atualizar o valor de compra que você comprou pelo valor de mercado e pagar 10% sobre isso. Só que na verdade isso é meio complicado, porque enquanto você não vende, você não ofere um ganho, claro, um ganho de capital. Então você pagar o imposto de renda sobre uma atualização do valor de aquisição de bens e direitos pode ser complicado, porque se esse bem e direito depois cair muito de preço, você já pagou o imposto sobre ele e aí já era. Então ainda tem que esclarecer um pouquinho como vai ser essa parte. Também com relação a como a offshore vai ser tributada, né? Se vai ser na aquisição, se vai ser na liquidação, se vai ser na hora da transferência para pessoa física, também não está claro na MP. Agora o texto fala que vão ser tributados os rendimentos recebidos a partir de 2024. Ou seja, nada muda agora esse ano pra gente, nem na declaração que está vencendo agora no dia 31 de maio, nem para a declaração do ano que vem, de 2024, referente a 2023. Além disso, o texto não é o texto final e deve passar por várias alterações. Então agora, para nós pessoas físicas, com relação a essa MP específica, não tem nada o que fazer no momento. Agora, essa MP nos dá uma pista importantíssima sobre a intenção do governo e os próximos passos com relação à tributação dos investimentos. Assim, na minha opinião, essa MP é só mais um motivo para você, de fato, investir no exterior. Porque o governo ele não deu só uma pista, como ele revelou, de fato, a intenção de aumentar a tributação dos investimentos. Seja através daí do imposto de renda lá fora, igual foi o caso agora, seja talvez do aumento do IOF para transferências internacionais. Enfim, o governo vai dar um jeito de tributar toda e qualquer movimentação que você faça relacionada a investimentos ou também referente a câmbio, referente a envio de dinheiro para o exterior. Que merda, hein? No final das contas, essa questão de aumento dos impostos em referente aos investimentos é muito mais uma questão de quando vai acontecer do que se vai acontecer. Então é muito melhor a gente aproveitar antes desse aumento de impostos e já começar, quem não começou, ou continuar a enviar dinheiro para fora do país o quanto antes. E é mandar sempre, independente até do preço do dólar, que na verdade nesse momento até tá barato, porque no curto prazo não tem como saber para onde que o dólar vai. O movimento do dólar é regido pela economia, que é uma ciência social, então simplesmente no curto prazo não dá para saber onde ele vai. O que a gente sabe é que no médio e longo prazo a tendência é do dólar ficar cada vez mais caro. Justamente porque historicamente, no médio e longo prazo, a inflação brasileira é maior que a inflação americana. A economia brasileira cresce menos que a economia americana. Então a tendência é que a inflação americana é menor que a inflação brasileira. O que acontece na prática é que o real perca valor frente ao dólar, ou seja, o dólar fica cada vez mais caro. E como a gente não sabe o que vai acontecer no curto prazo, a ideia é você comprar todo mês, toda semana, quando você conseguir. E principalmente o quanto antes, para evitar pagar mais imposto sobre essa remessa de dinheiro para fora e também sobre os seus investimentos de maneira geral. Investir lá fora é uma questão de sobrevivência. Afinal, se o Brasil aí virar uma Venezuela da vida, por exemplo, não adianta você ter milhares, milhões de reais, diversificar em renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, ter uma carteira super diversificada, mas se tudo estiver dentro da mesma cesta, do mesmo risco político Brasil, que aí você vai ser igual o venezuelano, que é multimilionário, mas em bolívares venezuelanos que não compram nada. E não estou dizendo aqui que o Brasil vai virar uma Venezuela ou uma Argentina, mas eu prefiro muito mais eu me proteger ou superestimar um risco e me proteger do que eu subestimar esse risco e ser pego de surpresa. Afinal, eu não quero perder todas as minhas economias, os meus investimentos de uma vida inteira de trabalho por um terceiro, pelo governo, seja lá qual for ele. Eu quero estar no controle com a minha carteira blindada e para isso eu preciso sim diversificar fora do Brasil. E também investir lá fora é uma questão de segurança, afinal o real é a nossa 10ª moeda, enquanto o dólar, por exemplo, tá lá desde 1776, 250 anos, e o nosso real nem 30 anos tem ainda. De maneira que vai saber lá se daqui a 30, 40 anos o real ainda vai existir. Além disso, lá fora, fora do Brasil, nos Estados Unidos, até mesmo na Europa, existem uma infinidade muito maior de número de empresas e de qualidade de empresas também, ou seja, as melhores e maiores empresas do mundo não estão no Brasil. Sem contar que as commodities, que são todos aqueles produtos que não tem uma diferenciação muito grande, como o petróleo, o arroz, o trigo, o café, tudo isso, que estão bastante presentes também no nosso dia a dia, são cotados em dólar. Então o dólar aumentando ao longo do tempo, como é a tendência dele em relação ao real, vai fazer com que esses produtos fiquem mais caros para nós. Ou seja, você já tem uma despesa grande em dólar, apesar de não saber disso. E a pergunta que eu te faço é, o que você tem de receita em dólar? Porque se você continuar gastando em dólar e recebendo em real, a tendência é você ficar cada dia mais pobre. Então, respondendo a pergunta inicial aqui, se é a hora de investir lá fora ou se eu espero desenrolar essa história, eu diria que quanto antes você começar, se você não começou, melhor. Afinal, a tendência é que esses impostos aumentem com o tempo e também que o dólar acabe ficando mais caro.
Então a conclusão é que essa MP ainda vai se desenrolar bastante, deve ter muitas modificações e não tem motivo pra gente se preocupar com isso agora. Porém, isso é um sinal claro de que a tendência é realmente um aumento de impostos nos investimentos. Que você, investidor ou aspirante a investidor, precisa diversificar o seu patrimônio também no exterior, de maneira segura e também rentável, para poder crescer o seu patrimônio, independentemente do cenário político ou econômico. André, mas eu não sei onde investir, eu não sei como escolher os melhores investimentos e nem tenho tempo de acompanhar esse sobe e desce todo maluco aí. Se esse é o seu caso, você deveria conhecer a Mentoria Blindada, onde eu, pessoalmente, André Araújo, pego na sua mão e te direciono na construção da sua carteira blindada, de forma que vai passar a escolher os melhores investimentos para você com confiança e crescer o seu patrimônio, inclusive no exterior. O link está aqui na descrição, clica lá, preenche o formulário e bora blindar essa carteira.